Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus te abençoe neste dia. Vamos orar e agradecer a Deus por mais este momento. Senhor, te agradecemos por esta manhã. Louvado seja o Senhor, que sustenta a nossa vida, que cuida de nós em todo momento. Ó Pai, aqueles que estão vivendo situações adversas, vem nesse dia trazer alento, ó Deus, consolo e também fortalecimento da fé. Ajuda, Senhor, a cada um daqueles que buscam o Senhor a encontrar em Ti forças, ó Pai, para os desafios da fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ver aqui hoje a palavra de Deus que se encontra em Jonas, capítulo 1, versículo 10, onde o temor daqueles marinheiros se revela. Na verdade, o capítulo 1 de Jonas aparece 4 vezes esse temor, que é o tema de nossa devocional, né? Não temas, mas eles temeram. E o que eles temeram e como esse temor foi transformado. Versículo de número 10 diz: Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Nós vemos aqui algo muito sério da palavra de Deus e que nós precisamos estar sempre atentos, alertas quanto a essa questão, pois é uma questão recorrente e que toda vez que ela acontece, nós estamos agindo ao contrário do que Deus espera de cada um de nós. Se você lembra da história de Jonas, Jonas é o profeta chamado profeta fujão, mas desobediente, né? Nesse contexto de fuga, ele está mostrando desobediência, mas a sua desobediência foi quase uma tragédia para os marinheiros ali naquele momento. Se você prestou atenção já no capítulo 1 de Jonas, se você lembra a história desse profeta que foi designado por Deus para falar ao povo de Nínive e que não quis ir e foi a Tarsis, aqui no capítulo 1. Depois no capítulo 2, então ele está ali na barriga do grande peixe e ele faz uma oração. No capítulo 3, então, ele está em Nínive e ali então ele passa a falar da parte de Deus. E no capítulo 4, Deus não destrói aquele povo naquele momento, porque viu o arrependimento deles, como o capítulo 3 revela, e Jonas fica revoltado, porque sabe que Deus é um Deus misericordioso, e até diz que foi por causa disso que ele se motivou a não ir, né, para aquele lugar. Então, nós vemos aí, né, ele diz no versículo 4, no capítulo 4, no verso 2: Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade e que te arrepende do mal. Jonas tem as suas justificativas para ficar irado aqui no capítulo 4, mas justificativas estas que não são coerentes com a vontade de Deus. E aqui no capítulo 1 nós vemos pelo menos 4 vezes essa questão do temor acontecendo, 3 delas com os marinheiros e uma evolução dessa palavra temor que aparece aqui no capítulo 1 e uma vez com o profeta. Então 4 vezes esta ideia aparece, só que na boca de Jonas ela tem um outro sentido e por isso nós não escolhemos ela para este dia, mas no sentido de um temor que se torna reverência. Você vai ver isso no versículo 5, quando diz que os marinheiros cheios de medo
clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. O primeiro medo é a mesma palavra que aparece aqui no verso 10, nesse possuídos de grande temor, que na verdade poderia ser traduzido também com temeram com grande temor, né? Uma repetição e essa ênfase dada no verso 10 a respeito de como eles estavam sentindo o desespero que tomou conta dos marinheiros naquele momento. E depois o verso de número 16, que diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. E aqui ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então nós temos no verso 5 que os marinheiros temeram, que no verso 10 eles temeram com grande temor, e no verso 16 temeram com grande temor o Senhor. Então esse desenvolvimento desta palavra, e que tem sido aí o tema central das nossas devocionais aqui na sexta-feira. Nós vemos então esses marinheiros aqui diante daquela situação desesperadora, uma situação que não foi causada aleatoriamente ou ao acaso, mas o verso 4 diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, o medo que tomou conta dos marinheiros ali naquele momento foi por causa de uma tempestade que o Senhor causou. E o Senhor trouxe isso aos marinheiros, e a gente sabe o motivo, por causa de Jonas, que não deveria estar ali. Jonas estava fugindo da presença de Deus, e Deus então manda uma tempestade naquele momento em que Jonas então está dormindo no fundo do mar, mas os marinheiros estão em desespero, estão desesperados por aquela tempestade e estão clamando aos seus deuses e que não está resolvendo. E quando o capitão do navio então chama Jonas, que está dormindo, faz a ele algumas considerações, perguntas ali que lembram o próprio Deus. É como se Deus, através do capitão, estivesse fazendo Jonas se lembrar, e Jonas se sente provavelmente frustrado ali pelas palavras do piloto, do capitão daquele navio, que dizem duas palavras exatamente como Deus disse, levanta-te. E aqui também esse invoca teu Deus é a mesma, o invocar aqui, clamar, é a mesma palavra que Deus usou para Jonas no versículo 2. Invoca, levanta é o dispõe-te do verso 2, e o invoca é o clama contra a cidade. Então as palavras daquele marinheiro, daquele capitão, fizeram com que Jonas se tornasse alguém humilhado, porque Deus falou, o piloto falou, e ele não estava contrário. Enquanto os marinheiros estão orando aos seus deuses, Jonas está dormindo. Enquanto os marinheiros estão preocupados, desesperados, Jonas está fugindo. E aí, então, nos versos de 7 a 10, nós vemos os marinheiros então querendo saber os motivos. Havia uma crença naquele momento, de que os intempéries da vida, as aflições da vida podem ter ocorrido por causa de alguém. E assim eles lançam sorte, e a sorte cai exatamente em quem? Em Jonas. E a sorte caiu em Jonas no verso 7. E aí eles perguntam, não havia motivos também para perguntar, já que eles queriam saber por que aquela tempestade veio sobre eles. E ali era só se livrar de Jonas e estava tudo certo. Mas eles não querem fazer isso, como o verso 11 e 12 depois vai nos declarar. Eles não querem matar Jonas,
né? Eles não querem ser acusados pelo sangue daquele homem. E então eles perguntam, no verso 8, um monte de perguntas. Veja, uma pessoa em desespero, em medo, ela quer saber os motivos e ela dispara várias situações. Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vens, qual a tua terra, de que povo és tu? Quantas perguntas! Eles estão aqui desesperados, mais uma prova do seu medo, da sua angústia, né, daqueles marinheiros ali naquele navio, naquele instante. E que faz com que eles disparem essas várias perguntas ali naquele momento. Jonas não responde todas elas. Jonas responde somente algumas, exatamente porque Jonas também está ali atordoado pelo que está acontecendo, e Jonas então declara somente algumas questões. Ele diz no verso 9: sou hebreu, temo ao Senhor. E aqui a ideia de temer, né? Por que não está junto aqui com os demais temores dos marinheiros? Porque esse temo ao Senhor na boca de Jonas é a ideia de reverência ou de adoração e não de medo, como o verso 5, 10 e 16 vão nos mostrar aqui a ideia do medo. Mas na boca de Jonas é a ideia de adoração, de reverência. E por isso ele diz: temo ao Senhor, mas aí ele declara algo que deixa os marinheiros perturbados. Ele diz: temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Havia naquele momento um culto ao Deus Baal Shema, onde era considerado o Senhor dos mares, ou o Senhor da terra e dos mares, né? E aqui ele está dizendo Elohim, né? Yehová e Elohim, o Senhor que é Deus do céu e da terra. Então aquilo trouxe desespero aos marinheiros no verso 10. Então esse possuídos de grande temor está exatamente nestas palavras de Jonas. Você é daquele povo que adora o Deus que criou os céus e a terra? Então é por isso que nós estamos passando por essa situação. Ele não declarou por que ele estava ali. Vamos então entender aqui as perguntas dos marinheiros, né? Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Quem é você? Né? Por que esse mal veio sobre nós? A sorte caiu sobre você? Então, quem é você? Por que este mal está acontecendo sobre nós? Jonas deveria, eu fugi de Deus. Mas Jonas não fala sobre isso. Que ocupação é a tua? Eu sou profeta de Deus. Deus me enviou para Nínive. Eu fui enviado. Sou um profeta que deveria estar em Nínive. Ele não diz sobre isso. De onde vens? Ele diz: eu sou hebreu. Então aqui os marinheiros já conheceram e sabem muito bem a história do povo de Israel. A ideia de ser hebreu ali, ou ser um israelita, já Jope, que é o porto onde Jonas pegou o navio, ficava a 56 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Então era um lugar conhecido, Jerusalém, que era conhecido de muitos povos ali ao redor que havia ao redor de Jerusalém. Os povos conheciam muito bem a história de Jerusalém. Se você lembrar, por exemplo, quando Josué chega em Jericó, o povo que mora em Jericó sabe muito bem a história do povo de Israel que andou pelo deserto. Eles conhecem a história do povo de Deus e o Deus que atua através deste povo. Então, quando ele diz que é hebreu e que ele teme ou que ele adora o Senhor, Deus do céu e da terra, os marinheiros conhecem muito bem de quem ele está falando. Por isso, então, este grande temor. E aí, eles dizem: que é isto que fizeste?
Você não deveria nem estar aqui com a gente, né? O que você fez? É lógico que Jonas ainda não responde a isso, né? Jonas vai dar a solução para eles na sequência, dizendo que eles deveriam lançá-lo ao mar, que tudo se acalmaria, e de fato isso acontece ao longo do capítulo 1, nós vemos isso, né? E até o final, né? De 11 a 16 nós vemos isso acontecer, né? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Ou seja, nas palavras de Jonas no verso 9, faltou algumas informações que Jonas declarou e que o verso 9 não disse, né? Jonas disse mais coisas e que o verso 9 não completa ou não nos informa sobre tudo. Porém, ele havia dito que estava fugindo do Senhor. Meu querido, quando nós fugimos da presença do Senhor, podemos trazer complicações a outras pessoas. É isso mesmo que você está ouvindo. Isso é algo que acontece com uma certa frequência na palavra de Deus e que nós precisamos estar alertas. Quero lembrar você de algumas delas para que você tome mais cuidado. Se você é um filho de Deus, se você foi chamado por Deus, se você faz parte do povo de Deus, suas atitudes são atitudes sérias diante de outros, e às vezes o incrédulo vai ser usado por Deus exatamente para mostrar a sua falta de reverência, a sua falta de temor com este Deus que você diz servir. Lembra de Abraão? 2 vezes Abraão aconteceu isso. No capítulo 12, Abraão fugiu para a terra do Egito por causa da fome ali em Canaã, e ali no Egito Sarai então foi colocada ali à prova, e por ser uma mulher muito bonita, então o faraó pegou Sarai para ele. Porém, o texto diz aqui no capítulo 12, no verso de número 17, Deus falando com Faraó, disse assim: porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que me disseste que era tua mulher e me disseste ser tua irmã? Por isso eu tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, e ele, a sua mulher, e tudo que possuía. O texto aqui diz que o Senhor puniu Faraó por causa e a sua casa com grande praga, tudo por causa de uma mentira de Abrão. Não foi porque Faraó fez aquilo. Faraó ainda não havia se deitado com Sarai, mas Deus puniu Faraó naquele momento com pragas por causa da mentira de Abrão. Abraão mentiu. Charles Spurgeon, ele diz que tem uma frase de Charles Spurgeon que ele fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: Deus nunca permite que seus filhos sejam bem-sucedidos em pecar. Deus nunca permite que seus filhos sejam bem-sucedidos em pecar. Jonas trouxe uma tempestade para aqueles marinheiros. Abraão trouxe essa punição da parte de Deus e grandes pragas para o faraó ali no Egito. Não só isso, mas veja no capítulo 20, partiu Abraão. Gênesis 20 diz que partiu Abraão dali para a terra de Negueb e habitou em Cádiz, em Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la.
Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste. Veja de novo, né? Segunda vez que agora Abraão, nome mudado, ele está ali em Gerar e mais uma vez erra com relação à sua esposa, mas Deus adverte Abimeleque em sonho, dizendo: você vai ser punido de morte. Mesma coisa que aparece ali, a punição ali para Faraó no capítulo 12. Por causa de uma mentira de novo, né? E Abraão tem que confiar em Deus e ele tem dificuldades, ele tem medo, e esse medo de Abraão, essa falta de fé em Deus, faz com que ele minta. Só que esta mentira trouxe problemas para outra pessoa. Veja como é sério servir ao Senhor. Josué capítulo 7, você conhece muito bem a história de Acabe. Josué 7, nós temos ali a história de, Acabe não, Acã, né? Acã, depois da batalha ali dos muros de Jerusalém, dos muros de Jericó caírem, né? Deus tinha dado uma ordem para não pegar nada ali de Jericó, e Acã pega e esconde, e depois, quando eles vão para Ai, aqui no capítulo 7, eles perdem a batalha. Josué fica chateado, triste, ora ao Senhor, né? O que aconteceu? Ele não entende, ele rasga suas vestes, e ali naquele momento, então, ele fica frustrado, mas aí Deus fala com Josué o seguinte no verso 10: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, pois que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Acã havia pegado uma capa babilônica, uma espada, prata, e escondido na sua bagagem, na sua tenda, e isso trouxe derrota para o povo de Ai. Meu querido, veja, Abraão quase trouxe praga para Faraó. Abraão trouxe um sonho de advertência a Abimeleque, por causa da sua mentira, 2 vezes mentiu. Acã trouxe derrota para o povo de Israel ali, quando estavam conquistando a Canaã. Jonas trouxe uma tempestade para os marinheiros por causa da sua fuga, porque estava fugindo de Deus. Meu querido, às vezes nós somos a causa dos temores e do medo que as pessoas têm, porque nós não fizemos o que era para ser feito, porque nós não cumprimos a vontade de Deus. Então outros podem sofrer por causa disso. Cuidado, nós servimos a um Deus que é santo, que é zeloso, que é justo, que é puro, que é soberano, e que Ele tem chamado o seu povo para, de fato, adorá-lo, como Jonas disse aqui no verso 9. Temo ao Senhor, eu respeito, eu adoro o Senhor. Mas quantas vezes as nossas palavras não condizem com o que nós fazemos? Fugir da presença do Senhor não é uma boa opção ou uma boa decisão, quando nós somos chamados para proclamar o Evangelho do Senhor e para falar às pessoas. Quando deixamos de falar, quando deixamos de anunciar, lembra do que Paulo diz na sua carta: ai de mim se não pegar o Evangelho. E as pessoas podem sofrer exatamente por nós não cumprirmos a vontade do Senhor.
Deus pode trazer alguns intempéries e situações exatamente porque nós que deveríamos ter feito algo não fizemos. E assim nós precisamos ter este alerta da soberania de Deus quando Deus nos chamou, quando Deus nos convocou para levar o Evangelho a toda criatura. Assim, medo e pavor de muitos podem ser por causa de nós mesmos, quando nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo, brilhar a nossa luz diante dos homens para que vejam a nossa luz e glorifiquem ao Pai que está no céu, como Mateus 5 nos ensina. Nós estamos fazendo como Jonas, fugindo, nos escondendo, e diante das oportunidades que temos de falar do Senhor, nós nos ficamos calados. Quando nós deveríamos estar libertando ou trazendo Jesus, que pode libertar as pessoas dos seus temores, nós, ao calarmos, estamos trazendo mais temor às pessoas. Nós precisamos ter essa reflexão sobre a nossa vida, de que quando nós estamos fugindo de Deus, ou não cumprindo a vontade de Deus, outros estão sendo atormentados, estão vivendo apavorados, assim como esses marinheiros aqui de Jonas. Enquanto Jonas está fugindo, Jonas está dormindo, Jonas está se escondendo, os marinheiros estão orando, os marinheiros estão querendo que aquilo acabe, os marinheiros estão fazendo de tudo, jogando coisas do navio, desesperados para salvar a sua própria vida. E Jonas, ele quer até acabar com a sua própria vida. Quando ele pede para ser lançado do navio, ele não está pensando em que tudo Deus vai resolver, que Deus vai salvá-lo. Na verdade, é melhor morrer, como ele diz também no capítulo 4, é melhor morrer. Quando ele estava fugindo de Deus, ele não queria cumprir, ele não queria ir para Tarsis. Mas fugir da presença de Deus pode ser também um estrago na vida de outros. Não fazer a vontade do Senhor pode ser um problema na vida de outros. Assim como Acã foi, assim como Abraão também. E nós precisamos sempre estar alertas, porque fomos chamados por este Deus, e um Deus que nós precisamos temê-lo e que também causa temor quando não cumprimos o que Ele nos ensina. Por isso, deixa Deus te usar hoje. Talvez você seja a resposta para livramento de temores, para livramento de pessoas que estão com medo hoje. E talvez a sua boca seja a boca de bênção e de alegria e de consolo e de conforto ao coração que está com medo, que está apavorado, está desesperado. Que em nome de Jesus, que hoje você não ouça o que Jonas ouviu naquele dia. O que você fez? Já pensou o seu vizinho ou alguém conhecido, um amigo, falar para você isso? O que você fez? Você sabia de Deus e você não me disse. Você conhecia esse Deus, você conhecia a palavra de consolo, de conforto, você sabe as boas novas do Evangelho e você não me falou nada sobre isso. Então, que você não ouça o que Jonas ouviu naquele dia. Pelo contrário, que as pessoas ouçam que ao lado dela havia um profeta de Deus, uma profeta do Senhor, falando aos corações e libertando as pessoas dos seus medos e não provocando mais medo nos corações. Que Deus te abençoe e use você para a glória dele nesse dia. Não fuja do Senhor, pelo contrário, deixa o Senhor te usar para que outros sejam libertos dos seus medos e temores. Vamos orar? Senhor, em nome de Cristo, nós pedimos a Deus que o Senhor nos livre da atitude de Jonas. Se hoje, ó Deus, há situações em nossas vidas em que o Senhor quer nos usar para abençoar, assim como Tiago 3 nos ensina que a nossa boca deveria ser, ó Deus, um jorrar de bênção e não de maldição.
Senhor amado, que a nossa fuga, a nossa indiferença, a nossa falta de compromisso com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra, não venha, ó Deus, em nome de Jesus, causar, ó Pai, esta humilhação. Pelo contrário, nos ajude a cumprir a Tua vontade, para que outros, ó Deus, sejam abençoados e não, ó Deus, passem por dificuldades exatamente porque nós não fizemos a nossa parte, como Jonas estava ali fugindo. Senhor, não queremos ser a causa do medo e do pavor de outras pessoas, pelo contrário, queremos ser, ó Deus, a causa da alegria, da satisfação e da salvação de muitos outros. Por isso, usa-nos para a Tua glória e não para o medo. Usa-nos, ó Deus, para a salvação daqueles que o Senhor quer salvar, e não, ó Deus, do desespero e da angústia da alma. Usa-nos, ó Deus, para que outros venham a Te adorar, como aqueles marinheiros adoraram ao Senhor no final, reconhecendo o poder do Senhor. Mas, Senhor, nos livra de sermos negligentes com o chamado do Senhor para o Teu Evangelho, para cumprir a vontade do Senhor. Faz a Tua obra em nós e assim também naqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e que o Senhor te use. Não fuja, porque a sua fuga pode ser o medo e o pavor de outra pessoa. Deixa Deus te usar, porque a Tua palavra pode ser bênção e também o livramento de muitos temores na vida de outros. Deus te abençoe nesse dia.